Aí eu disse para ela que eu preferia conversar um pouco mais com ela, entender um pouquinho mais a situação, ver que outros medicamentos ela utilizava, que outros problemas de saúde talvez ela tivesse, e que precisasse, então, de uma prescrição. Quem está acompanhando a gravação no meu canal, hoje nós estamos falando sobre prescrição farmacêutica. Eu não consegui falar ao vivo no YouTube, mas está gravando, vocês vão conseguir assistir depois. E eu já comentei que essa paciente, ela surgiu de uma conversa entre vizinhas. Ela era minha vizinha e estava com os netos brincando com os meus filhos. Então eu ofereci o serviço, falei, olha, a gente pode conversar, eu posso ver os outros medicamentos que a senhora toma para poder fazer uma prescrição mais assertiva de medicamento para dor, dar uma olhadinha, né, como é que é a sua dor, a senhora vai me explicar um pouquinho mais, desde quando tem a sua dor, a gente conversa um pouquinho e eu faço a prescrição. Valeu a pena eu oferecer, assim, para uma paciente vizinha? Eu ofereci por um valor mais baixo, que normalmente é a minha consulta, porque ela era uma senhora que utilizava apenas o SUS, ela não tinha plano de saúde, então eu não cobrei o meu valor cheio. Valeu, porque eu comecei a ser conhecida aqui na cidade. Foi minha primeira consulente aqui em Santa Cruz do Sul, foi essa vizinha. E aí eu comecei a ser conhecida, a médica do posto me conheceu, porque eu enviei uma carta a ela com algumas informações. E isso foi muito, muito, muito legal mesmo, tá? Oi, Ju! Ó, Ju é minha mentoranda, foi minha orientanda de TCC. Que bom que tu tá aqui. Então é isso. Então valeu a pena, sim, mesmo financeiramente não, porque o gasto de material e de tempo que eu tive fazendo essa prescrição e a orientação foi muito maior do que o que eu cobrei. Mas eu comecei a ser conhecida na cidade, comecei a ser conhecida pela médica do posto. Ela sabia que poderia me encaminhar algum paciente. E daí eu disse para ela: não, ó, para pessoal aí do SUS, eu faço um valor mais acessível, eu faço um jogo um pouco diferente para conseguir atender eles. Aqui em Santa Cruz do Sul não tem ainda essa parte de cuidado farmacêutico, de assistência farmacêutica pelo SUS. Então, eu podia também pegar essa parte. Ó, Ju ali, aprendi muito contigo e quero retomar as aulas. Isso aí, Ju, nós temos que retomar a mentoria, né? Tem que retomar, assistir as aulas que tu não assistiu ainda. Não sei se tinha alguma aula que tu não tinha assistido ainda. E retomar essa mentoria. O que mais que a gente pode falar desse serviço? Deixa eu passar aqui. O meu computador não está muito bom. Então, o que é o caso em si dessa minha consulente? 68 anos, eu estou falando aqui e a minha colinha, que é o PowerPoint, não está funcionando, mas tudo bem. 68 anos, ela é hipertensa, ela tem depressão, osteoporose e ela relata uma labirintite, mas essa labirintite eu fiquei na dúvida se seria realmente uma labirintite ou se poderia ser um efeito colateral de algum medicamento, porque ela não tinha um diagnóstico totalmente fechado da labirintite, ela não tinha feito uma avaliação com otorrino, com um neurologista, para ter certeza dessa questão de labirintite, mas estava utilizando o medicamento para. Então, ela utilizava carbonato de cálcio e vitamina D para osteopenia, né? Osteoporose, desculpa, osteopenia. Ômega 3 também foi prescrito por médico, tá? Hidroclorotiazida, que era o que ela utilizava para pressão, era o suficiente para controlar a pressão dela, então a pressão dela não era assim absurdamente alta, ela era relativamente controlada. Então, se fosse o caso de utilizar um anti-inflamatório, era uma paciente relativamente tranquila de utilizar um anti-inflamatório. Mais esse citalopram para depressão, a flunarizina para labirintite e a trazodona para auxiliar no sono, ela utilizava. A queixa principal era dor na articulação do ombro esquerdo. Ela já tinha usado bastante ibuprofeno, estava com dor de estômago já pelo ibuprofeno e estava iniciando o uso de omeprazol por causa da dor de estômago causada pelo ibuprofeno que ela já estava utilizando há mais de mês.
Essa queixa já tinha 6 meses, então ela já estava com dor há 6 meses. Então, uma quantidade de tempo absurda para uma pessoa aguentar com dor. E ela sentia que piorava dias que ela fazia atividades. E atividades? Gente, ela cuidava dos netos e ela cuidava da casa. Então, varrer, que é uma atividade que tu mexe muito o ombro, lavar a roupa, estender a roupa. Ela disse que estender a roupa doía muito para estender a roupa. Então, estender a roupa, essas atividades do dia a dia, que não são assim atividades extremamente desgastantes ou extremamente problemáticas, mas essas atividades do dia a dia já era suficiente para o ombro dela doer muito. Dias que ela fazia mais atividades, ela percebia que o ombro doía muito mais do que os dias que ela fazia menos atividade. Pelo histórico, por essa questão, eu logo percebi que havia sim alguma inflamação nesse ombro e que provavelmente seria necessário o uso de algum anti-inflamatório, e nós não podemos prescrever, pelo menos não os anti-inflamatórios melhores para esse caso, né? Piroxicam, clofenaco, esses anti-inflamatórios que seriam mais eficientes, mais rápido de uso, de melhora. A gente só poderia prescrever um ibuprofeno, mas numa dose que não tem ação anti-inflamatória. Lembrem que 600 miligramas ele tem tarja sob prescrição médica, e é 600 miligramas que ele tem ação anti-inflamatória. O de 400 miligramas tem só uma ação analgésica, mas tem efeitos adversos também. Na idosa, pode ser que o de 400 miligramas já tenha uma ação anti-inflamatória, dependendo do peso do idoso, de como está a função renal, função hepática. Então, pode já ter uma ação anti-inflamatória, mesmo numa dosagem um pouco mais baixa. O naproxeno, que também é um anti-inflamatório que não tem tarja, também poderia ser prescrito, mas tem essa questão de dor de estômago, que todos, na verdade, anti-inflamatórios têm. No caso dela, eu avaliei que seria necessário um anti-inflamatório provavelmente um pouco mais forte, talvez até uma injeção, para que a melhora fosse mais consistente, mais específica, mais rápida. E aí, então, eu fiz o encaminhamento para a médica. Mas antes do encaminhamento para a médica, como é SUS, nem sempre se consegue uma consulta tão rapidamente. Então, eu pedi para ela evitar atividades físicas por pelo menos 3 dias, porque eu queria que ela se desse conta que ao diminuir a atividade física, ao deixar o ombro um pouco mais parado, não digo totalmente parado, porque daí pode vir a desencadear outros problemas no idoso pela imobilidade, por tu deixar algum músculo muito tempo imóvel, pode desencadear outros problemas no idoso, mas fazer menos atividade com aquele ombro, não estender roupa, não varrer a casa, essas atividades que mexeriam mais o ombro, que faziam doer mais. Pedi para ela e observar se haveria melhora ou não. Pedi para ela evitar o ibuprofeno, não utilizar o ibuprofeno, já que ela estava tendo dores de estômago e já estava querendo iniciar o uso de omeprazol. Ela tinha em casa um creme à base de arnica e salicilato, então ele teria uma ação local, uma ação anti-inflamatória local, um alívio relativamente momentâneo, mas como logo teria ali a consulta médica, né? Mesmo sendo o SUS aqui em Santa Cruz é relativamente rápido. Eu acho que ela demorou um pouco uma semana, talvez até um pouco menos, para conseguir a consulta. O que demorou mais foi o raio-x e aí o retorno depois para a consulta. Paracetamol, se dor mais forte, que é o analgésico mais indicado para idoso. Se não tem outras comorbidades, se não tem outros problemas, a gente também pode indicar dipirona. Cuidado com a dosagem no idoso costuma ser mais baixa, porque a função renal e a função hepática deles já está diminuída. Então, a gente normalmente, em vez do paracetamol 750, a gente recomenda o de 500. E aí, a gente pode recomendar até de 4 em 4 horas, se for o caso. A dipirona também, a gente normalmente não recomenda de 1 grama, é a de 500. E aí, pode ser de 6 em 6 horas a utilização. Então, sempre tomar um certo cuidado com essa questão. O paracetamol, 500 miligramas, 4 em 4 horas, mas não acorda de madrugada para usar. O máximo que pode usar por dia, né? Pela dosagem, seria, que é 4 gramas, né? Pela dosagem de toxicidade, seriam 8 comprimidos. Mas eu sempre falo para os idosos utilizar no máximo uns 5 comprimidos por dia, porque eles têm essa questão do fígado não estar mais 100%, do rim não estar mais 100%, e poder, então,
acabar se concentrando o medicamento no organismo. Vocês podem estar me dizendo, mas se o fígado não está 100%, a metabolização não vai acontecer, e é o metabólito do paracetamol, um dos metabólitos, que é hepatotóxico. Sim, mas acontece que ele precisa depois ser metabolizado de novo para ser eliminado. E aí pode acumular esse metabólito, pode ter algum tipo de acúmulo ali. Então a gente recomenda que no idoso a dosagem seja um pouco mais baixa, que se tenha um certo cuidado em relação a isso, principalmente também pela função renal, que pode estar bem diminuída. E eu fiz encaminhamento para o médico, e também falei nesse encaminhamento para o médico, né, do raio-x, que seria importante fazer um raio-x, pelo menos um raio-x, né? Na verdade, eu não falei exame, eu falei apenas que no encaminhamento, eu tenho até aqui comigo a carta ao médico, no encaminhamento eu falo assim, a senhora fulana me procurou devido à dor que sente na articulação do ombro esquerdo. Me informou que estava utilizando ibuprofeno para a dor, com leve alívio dos sintomas e piora de problemas gástricos. A dor piorou há cerca de 6 meses e aumenta ao realizar atividades. Tem alguém me ligando, deixa eu ver se eu consigo desligar para a pessoa. Vocês vão ficar ouvindo aí um de fundo, tá, gente? Eu não consigo, não corre o risco de cair aqui a nossa live. Eu recomendei que ela diminuísse as atividades com o braço por pelo menos 3 dias e ver se melhorava, já que havia percebido piora da dor com atividades. Ela tinha em casa um creme à base de arnica e salicilato e eu recomendei que usasse para ter um efeito mais local e não sistêmico. Ela percebeu que ao deixar o braço mais parado, sem tantas atividades, melhorou um pouco e que o creme também dava um certo alívio. Solicitei que que não utilizasse ibuprofeno e utilizasse paracetamol apenas se dor, pois os anti-inflamatórios podem interagir com o hidrocloro de azida e podem aumentar a pressão arterial. Falei, né, quais são os medicamentos que ela utilizava, me apresentei na carta também. E aí sempre falo, né? É importante salientar que a análise clínica do doutor é que irá definir o tratamento. Aqui trago apenas algumas das condutas e análises já realizadas. Se o doutor desejar que eu realize alguma análise ou acompanhamento da senhora fulana, é só entrar em contato. E foi bem legal, assim, foi uma médica que atendeu ela, gostou bastante, elogiou bastante a carta. E aí a médica, então, encaminhou para fazer exame do ombro para ver o que era, e foi constatado que era uma tendinite. Então, o segmento, a dor diminuiu com o uso do creme e a diminuição das atividades, não precisou mais utilizar medicamento via oral, nenhum analgésico via oral. Ela fez os exames e foi constatado uma tendinite, o médico prescreveu repouso, fisioterapia, anti-inflamatório por 5 dias, manutenção do creme e do paracetamol, se necessário. Após as sessões de fisioterapia, houve melhora do quadro e pôde ser interrompido o creme. Foi recomendada também que, ao realizar as atividades, como varrer, lavar a roupa, né, todas as atividades, cuidar para não forçar o ombro novamente, e a fisioterapeuta ensinou alguns exercícios de reforço muscular. No idoso é muito importante, para que uma tendinite não retorne, não volte, é muito importante que ele tenha um reforço muscular. Porque sem o reforço muscular, a gente acaba forçando os ossos, forçando as articulações. Quando a gente tem uma musculatura mais forte, a gente dá uma protegida nessas articulações, dá uma protegida nos ossos. Então, o fisioterapeuta ensinou, como era do SUS, existia só algumas sessões de fisioterapia, né? Não, ela não ia dar uma continuidade por muito tempo, era só algumas sessões. E aí o fisioterapeuta ensinou para ela alguns exercícios que ela poderia fazer em casa de reforço muscular, para que não surgisse uma nova tendinite ou para que não retornasse aquela tendinite depois de algum período. Certo? Então, esse foi o segmento que foi feito, então, para essa minha consulente, para essa idosa que eu atendi. Qual foi, então, a minha prescrição? Foi só o creme, eu só prescrevi creme, e o paracetamol quando dor. Não fiz uma prescrição de anti-inflamatório. E o mais importante, o encaminhamento para o médico, já com algumas orientações e algumas condutas. Com o encaminhamento, ela conseguiu que a consulta fosse um pouco mais rápida, o atendimento, porque ela já tinha passado como se fosse assim por uma triagem.
Então, ela conseguiu que a consulta fosse já direto com o traumato, não precisasse passar por um clínico geral para depois ir para um traumato, mesmo sendo no SUS. Então, às vezes, esse encaminhamento, ele também auxilia isso, mesmo sendo paciente do SUS. Passa por um médico a menos, já acelera o processo para melhora do quadro. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Olha, a nossa live hoje é super rápida desse caso clínico, mas é que caso clínico de prescrição relativamente curtinho, né? Não era um caso clínico assim muito complexo. Esse é o primeiro caso clínico de prescrição que eu trago para vocês. Talvez nos próximos casos clínicos eu traga um pouco mais complexos. A gente, quando é um caso clínico de idoso de LPI, é sempre muito complexo. O caso clínico de algum idoso utilizando sonda é sempre mais complexo também. Mas esse caso clínico é um caso simples. Vamos retomar algumas coisas que eu acho importante vocês fixarem. Quando é um idoso que está necessitando de uma prescrição farmacêutica, a gente sempre tem que dar uma olhada em todos os medicamentos que ele utiliza e todos os problemas de saúde que ele tem. Não é qualquer coisa que nós podemos prescrever. Se existem exames de função renal e função hepática, deem uma olhadinha também antes de prescrever o medicamento. A conduta é sempre a mais conservadora possível, ou seja, com menos medicamentos possível, com os medicamentos mais seguros possíveis, com mais específico possível. E muitas vezes é necessário encaminhamento ao médico, o encaminhamento a um outro profissional. Se ela não fosse paciente SUS, provavelmente, além do médico, eu também faria o encaminhamento para fisioterapeuta já. Porque daí é uma profissional que vai auxiliar na diminuição de dor sem a utilização de medicamentos. É uma profissional excelente de se indicar para idoso quando ele está com dores em articulações, dores ósseas, dores musculares. Então, é sempre tomar esse cuidado também. Sempre que possível, utilizar medidas não farmacológicas para o idoso. Uma prescrição para gripe, por exemplo, não tem por que a gente prescrever um antigripal para o idoso. A gente vai prescrever no máximo um paracetamol se ele está com dor ou febre. E repouso, canja de galinha. Se está com muita tosse, pode prescrever uma acetilcisteína. E só, gente, sem exageros na prescrição. Sem encher o idoso de medicamentos a mais do que ele já utiliza. Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Nada de ficar prescrevendo muito mais do que o idoso precisa. Prescrevam o mínimo possível, o máximo de medidas não farmacológicas. E na prescrição, escrevam as medidas não farmacológicas que vocês estão indicando para a pessoa realizar. Por exemplo, na minha prescrição para ela, eu falei para fazer menos atividade com o braço, manter o braço mais parado, utilizar mais o outro braço. Então, eu coloquei isso na prescrição. É importante a gente anotar esse tipo de questão também, tá? Ficaram com alguma dúvida sobre prescrição farmacêutica? Quem está assistindo a gravação pode colocar nos comentários aqui a dúvida que tem. Se ficou com alguma dúvida. Desculpa, gente. E muito obrigada para quem assistiu aqui ao vivo, quem está aqui ao vivo assistindo conosco essa live sobre prescrição farmacêutica ao idoso. Oi, Paty, ó, mais alunos entrando aí no finzinho da live. Hoje a live foi curtinha, Paty, um pouquinho menos de meia hora. Podem assistir depois, podem deixar os comentários, dúvidas que vocês tiverem em relação a isso. Obrigada, Ju, que bom que você gostou da live. E semana que vem tem de novo, 12h12, toda quinta-feira, 12h12, nós temos live. E quem tiver aí sugestões de tema, tem algum tema que quer ver aqui, quer ver mais caso clínico, é só vocês me mandarem lá no direct, lá no direct ou em alguma caixinha que eu colocar, que a gente vai elaborando, então, as próximas lives baseadas nas sugestões de vocês. Essa aqui foi uma live sugestão de um seguidor que queria ver um caso clínico de prescrição, para poder ver esse passo a passo de também como captar um cliente para prescrição que não seja dentro de uma drogaria.
E realmente é um desafio a gente captar cliente para prescrição que não é de drogaria, assim, que seja só para prescrição. A gente acaba os nossos consulentes, os nossos pacientes que já estão de acompanhamento farmacoterapêutico, para eles que a gente acaba prescrevendo na grande maioria das vezes. Certo, gente? Muito obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Larissa. Obrigada, Rosária, Pati, Ju. Muito, muito, muito obrigada por todos esses